Olá pessoal, espero que esteja tudo jóia com vocês aí. E devido à baixa procura dos alunos, tenho me preocupado aqui se vocês estão desenvolvendo as atividades, se vocês estão fazendo, né? Poucos alunos têm me procurado para tirar dúvida. Depois no final ali eu vou comentar sobre o nosso recurso de comunicação e se porventura for prorrogado esse período, tá? Enfim, resolvi gravar um vídeo explicando atividade por atividade. Lembrando que vocês têm as opções de imprimir e responder nesse caderno, tá? Ou de responder em uma folha à parte, ou de fazer no próprio caderno, né? Lembrando que quando você não imprimir, é importante você ter pelo menos as questões no caderno, você copiar as questões e responder. Os textos não precisam, mas as atividades até para você se orientar sobre qual parte e qual questão depois, né? Para não gerar um certo tipo de confusão. Se você quiser olhar no celular e responder no caderno, você só copia as questões, ok? Essa orientação que a gente recebeu para vocês fazerem e desenvolver a atividade. Porque quando retornar às aulas desse período de isolamento, né, vocês deverão entregar essas atividades para que a gente faça a correção e a devolução para vocês, ok? Então vamos lá. Proposta de atividade de língua portuguesa do 8º ano traz um tema de muita importância para o período que nós estamos vivendo. Nesse período de isolamento social, né, nós estamos no meio de um conflito de interesses, né, ou até mesmo daqueles que têm uma certa dificuldade aí na relação de saber se é fonte real, se não é real, sobre o que é mentira, o que não é mentira. E uma das ferramentas da propagação dessas notícias, sendo boas ou ruins, né, ou falsas notícias, é o WhatsApp, né? Hoje é uma, é uma rede social que está presente em nossa vida, né, a todos os momentos, seja de cunho familiar, de cunho profissional, ou de lazer, ou de qualquer outra forma. E nesse período a gente tem recebido muitas notícias sobre o que tem nos afetado diretamente com a questão do isolamento social, né? Notícias de medicação, notícias de mortes, notícias de se precaver do que funciona, do que não funciona. E o texto traz aí um grupo de estudos sobre o uso do WhatsApp como uma ferramenta de espalhar notícias, né? Seja benéfica ou maléfica. Então, faça leitura com atenção, é aquilo que a gente sempre conversa em sala de aula. Procure os sentidos das palavras que vocês não conheçam, né? Pesquise em dicionário ou na internet o significado para você compreender na totalidade do texto, ok? E a ideia desse texto informativo é que vocês recepcionem, né, e consigam construir um conceito sobre o tema debatido na notícia. Você vai perceber isso, depois da leitura do texto, com as atividades, né? Essa atividade 1, por exemplo, você percebendo, elas são, a maioria, quase todas as questões são de cunho pessoal. Você vai usar a sua experiência como resposta para a questão, né? Por exemplo, na última década, o debate sobre as notícias falsas, também conhecidas como fake news, tem ganhado mais importância. Você já se deparou com alguma situação envolvendo fake news? Baseado em sua experiência pessoal. Porque o WhatsApp se tornou um importante meio de propagação, ou seja, uma forma de espalhar, né, esse tipo de notícia. Em que outras mídias as fake news são mais comuns, né? Lembrando que a gente trabalhou isso em sala de aula, lembra lá no recurso com as charges, né? A gente debateu, não é um assunto novo, a gente trabalhou bastante também. Quando você lê um texto do WhatsApp, no Facebook, nos sítios ou nos sítios eletrônicos onde a gente hospeda esses textos, né? Você costuma verificar a veracidade dos fatos, ou seja, você costuma verificar se é real o fato ou se ele é fictício, se ele é inventado, se é uma mentira, né? Costuma, por exemplo, pesquisar a mesma informação em outras fontes, ou seja, você, antes de compartilhar ou espalhar essa notícia, você procura outra fonte, né, para compartilhar ou passar adiante a notícia, ok? Por que você acha que a propagação de notícias falsas se tornou tão comum atualmente? A gente conversou isso daí sobre sala.
Por que que isso acontece? Qual é o real interesse em espalhar notícias falsas? O que se ganha com isso, né? Quem poderia estar mais interessado nessas situações? Que tipo de pessoa estaria interessado nessa situação, né? Enfim. E você fazendo a sua parte, o que que se pode ser feito para prevenir, né? Eu sei que a maioria de vocês não vai criar uma notícia falsa, mas quando você compartilha ou envia para outro amigo uma coisa que você recebeu, uma notícia, uma informação, né? Sem ter verificado a real fonte dela ou saber se é verdadeiro ou não, você tá trabalhando e atendendo à vontade dessas pessoas que apresentam um desserviço para todas as pessoas, para toda a sociedade, né? Porque ela, quando lançou uma mentira, ela tem algum interesse por trás disso. E você acaba colaborando com ela, né? Interessante a gente analisar isso. Em sua opinião, as fake news podem influenciar o comportamento das pessoas perante uma situação ou mudar a condução de algum fato na sociedade? Ou seja, alguém que espalha uma fake news, ele espalha por espalhar ou ele tem um real interesse? Qual seria o interesse que ele teria em fazer isso, né? Ele aqui fala, né, o mudar a condução de um fato na sociedade, seja eleitoral, sobre econômica, seja profissional, seja pessoal, de alguma forma a pessoa tem interesse em espalhar uma fake news, né? Ok? A atividade 2, ela já é mais de cunho literário, né? Digamos assim. Ele pede aqui, ó, na atividade 2, perdão, antes de entrar na atividade de cunho literário, a atividade 2, prestem bastante atenção, ó. A partir da leitura do texto 1, das discussões realizadas na questão A, B e C, D e E, as citadas anteriormente, e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, elabore um texto dissertativo argumentativo de até 25 linhas acerca do tema As consequências da fake news para a sociedade brasileira, apresentando argumentos ou fatos que sustentem seu ponto de vista. Se fizer mais sentido para você, pode restringir o contexto da análise à sua cidade ou ao seu bairro. Vamos lá então. Aqui você leu, né, um texto informativo sobre o WhatsApp como ferramenta uma ferramenta para espalhar notícias. Você pôde responder e analisar a conjuntura dessas falsas notícias, dessa fake news. Na atividade 2, ele pede para você escrever uma redação, escrever um texto de no mínimo 25 linhas do tipo dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto que você vai abordar um fato, né? Aqui foi, no caso, as consequências da fake news para a sociedade brasileira, né? Você vai dar a sua opinião, certo? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? E você vai criar dentro desse texto argumentos. Ou seja, você vai defender o seu ponto de vista. Tem gente que pode encarar como uma fake news algo não muito sério ou muito sério, né? Qual é o seu ponto de vista sobre esse tema? Você vai argumentar, né? Por exemplo, meu texto é argumentativo e eu vou expor claramente quais são as consequências. Quando você vai começar a escrever sobre as consequências da fake news, você está argumentando sobre o tema, né? É o seu ponto de vista, são seus argumentos, a defesa da sua visão, certo? Então, um texto dissertativo argumentativo é um texto que você vai dar a sua opinião e construindo argumentos para convencendo quem vai ler o seu texto do seu ponto de vista ou dos seus argumentos que você colocou ali, ok? Então, olha, veja bem, nós temos 3 atividades até então. Responder essas questões da atividade 1, fazer o texto da atividade 2, né? E aqui nós vamos ter uma próxima atividade, tá? Que é o que eu acabei de citar agorinha, a Canção do Exílio, que é de um tema literário, da literatura, certo? Canção do Exílio, um texto de Gonçalves Dias, é um texto muito interessante, porque ele escreveu essa poesia quando ele estava estudando e bem novinho em Portugal, em Coimbra. Então ele estava muito tempo afastado do Brasil
Então pensa você ficar longe da sua família, da terra que você tanto gosta, né? Então ele sofreu com o período em que ele esteve em Portugal. E na época o Brasil vivia uma corrente de nacionalismo, ou seja, de levantar os elementos nacionais, de fazer digamos assim, um enaltecimento, ou seja, enaltecer, engrandecer os elementos da sua pátria, né? Então ele escreve tudo sobre a terra dele, lá de Portugal, enquanto ele estava exilado. O que é exilado? Quando você está distante da sua terra, você está afastado da sua terra, que no caso dele era o Brasil. Ele estava em Portugal estudando, né? Então ele começa a falar na poesia de elementos que só tem na terra dele, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, em específico uma ave do norte, né? As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha que interessante o advérbio de lugar que ele usa, aqui e lá. Aqui, quando ele fala não gorjeiam, né? Ele está falando de Portugal, que as aves de Portugal não cantam como as aves lá da sua terra, que é o Brasil. Então, aqui para ele é Portugal e lá é o Brasil, a terra de saudade dele, né? Então, ó, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Se você parar para prestar atenção aqui, tem alguns elementos aqui nessa parte do texto do nosso hino nacional, né? Então, dê uma breve pesquisada depois para você ver qual parte que ele está citando do hino nacional. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Ou seja, em momentos de pensamento, ele gosta de se transportar aqui para o Brasil, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Aqui em Portugal, lembrando cá que ele se refere em Portugal. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Olha que interessante o ponto de vista e o ponto de uma forma de libertação dele dessa saudade, né? Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Ou seja, ele não tem a ideia de permanência naquela terra, ele quer voltar a viver em sua terra, né? Sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Ele pede para que Deus não permita que ele morra e não reencontre todas essas coisas que ele tem na pátria dele. Todos os elementos que faz ali a pátria dele ser diferente do lugar onde ele está, ok? O próximo ele é, ele tem uma intertextualidade. O que é uma intertextualidade? Esse texto que a gente acabou de ler, Canção do Exílio, ele serve de base, ele é estrutura, ele é alicerce para o Oswald de Andrade escrever o texto dele, né? Só que ele aborda um tema social. Alguém me perguntou e falou sobre Palmares, né? Porque aqui ele fala, ó, minha terra tem palmeiras. Aqui ele já fala, ó, minha terra tem Palmares. O que seria Palmares? Quando você pesquisar, você vai entender todo o recurso que ele utilizou durante o texto, né? Minha terra tem Palmares, tem a ver com um fato social histórico que nós encontramos, que nós vivenciamos aqui no Brasil, né? E o texto faz uma certa crítica sobre isso, né? Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase mais amores, mais terra. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então ele tem misturas aqui com uma crítica social e a terra dele, que aqui no caso ele coloca em particularidade sobre São Paulo, né? Então trechos como minha terra tem mais rosas, minha terra tem palmares, ele lembra o texto de Gonçalves Dias, então é por isso que eu sei que ele é intertextual, porque ele usou aquele texto como base, tá? Depois você vai responder essas atividades, né, no seu caderno. Os poemas de Gonçalves Dias e Oswald de Andrade foram produzidos no século XIX e XX, respectivamente.
qual é o tema dos poemas, ou seja, que assunto eles abordam. Eu acabei de citar na explicação agorinha, né? O texto 3, que é o texto do Oswald de Andrade, pode ser considerada releitura do texto 2. Eu também falei sobre isso agorinha. Se você prestou atenção, tem base para responder, ok? Os textos 2 e 3 apresentam estilos de linguagem diferentes, né? Por exemplo, se você perceber aqui, ó, no texto de Gonçalves Dias, a linguagem é mais rebuscada, as palavras são mais, digamos assim, mais elaboradas, né? Mais pensadas. Já o de Oswald de Andrade, o texto dele, é de uma linguagem mais despojada, uma linguagem mais, digamos, acessível, mais fácil de ser entendida, né? Então, a partir dos próprios elementos presentes nos poemas, identifique e explique no texto que apresenta uma linguagem mais rebuscada e o que apresenta uma linguagem mais simples. Ou seja, você vai escolher qual dos textos tem uma linguagem rebuscada e qual mais simples. Eu acabei de citar. Mas a diferença nessa questão aqui é para você tirar elementos dos poemas. Então, você pode tirar palavras ou frases que você encontra no texto para comprovar a sua resposta que você usou aí, ok? Certo. Letra D. A partir do primeiro verso do texto 3, Minha Terra Tem Palmares, que relações podem ser construídas com o contexto histórico? Ou seja, quando ele fala, lá no texto original, ele fala Minha Terra Tem Palmeiras. Aqui não, ele fala Minha Terra Tem Palmares. Então pesquisa a referência de Palmares. Sobre o que ele está abordando no Palmares. Eu até não vou falar porque é cunho de resposta para vocês, tá? Mas pesquisem sobre o que é Palmares. Quando você entender a referência de Palmares, você vai saber que contexto histórico ele está abordando. E você vai compreender também a leitura do texto em diante, ok? Faça essa pesquisa para você saber. Existe efeito de humor, ou seja, existe algo de engraçado no texto 3? Aí você vai explicar esse tal efeito que foi ali, que aconteceu ali no texto 3, ok? Na última estrofe do poema Oswald de Andrade, encontramos o uso bastante comum na modalidade oral da língua portuguesa, mas considerando inadequada a modalidade escrita, segundo a norma padrão. Seguindo esse raciocínio, que palavra está grafado de forma inadequada? Então tá aqui, ó. Na última estrofe do poema, essa parte aqui, ó. Não permita Deus que eu morra, sem que volte pra São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Tem uma forma ali que ela foi escrita, né, uma palavra que ela foi escrita da maneira como a gente fala. Se eu for registrar essa palavra de forma escrita, vai estar inadequada a linguagem escrita. Ele pede para você encontrar qual é esta palavra, que ela está escrita da maneira como nós falamos e não da maneira como nós deveríamos ter escrito, né? Ou seja, existe diferença entre a linguagem escrita e a linguagem falada? Existe. Quando você vai escrever, você tem que se policiar. Você tem que se atentar para a forma escrita da palavra. Agora, quando eu falo a palavra, não, né? A minha intenção é comunicativa, eu vou me expor. Então tem uma palavra ali que ele usou na modalidade de fala e não na modalidade de escrita. Ele quer que você encontre a palavra e escreva aqui, ok? E atividade 2, ó, a partir da leitura do texto 2 e 3, nas discussões realizadas na questão da A até a F, e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, produz um breve texto, até 15 linhas, tá? Esse é mais curto do que o outro lá, explicando possíveis interpretações que podem ser construídas sobre o texto oswaldiano, ressaltando, né, ou seja, quais são as explicações, ou seja, qual é o entendimento que eu posso ter do texto oswaldiano. Por isso que eu não fiz tanta interpretação como eu fiz no primeiro texto, porque vocês vão usar para produzir nessa escrita aqui, tá? Ressaltando elementos presentes no texto 2 e 3 que possam sustentar seu ponto de vista, ou seja, você pode tirar informações dos dois textos para dar o seu ponto de vista aqui, né, a possível interpretação, né? O que quando eu falo possível interpretação, é o que eu entendi desse texto, sobre o que ele fala. Esse aqui eu já expliquei para vocês, né? E agora do Oswald de Andrade, por quê? Sobre o que ele fala, sobre qual tema que ele aborda, né? Então, se você responder as questões anteriores, você vai descobrir
e vai ser mais fácil para você escrever seu texto, ok? Então vamos lá. Quantas atividades eu tenho para fazer? Eu tenho uma atividade, que é para responder as perguntas do A até o F. Eu tenho a segunda atividade, que é para escrever o texto dissertativo argumentativo, de 25 linhas. Eu tenho a terceira atividade, que é para responder essas questões sobre os dois textos, do Gonçalves Dias e Oswald de Andrade. E eu tenho a quarta atividade, que é para escrever um outro texto sobre as possíveis interpretações do texto oswaldiano, do texto do Oswald de Andrade, tá? Então eu tenho 4 atividades para ser feito nesse caderno, ok? Se atentem para isso. Não deixe de fazer nenhum. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me procure, esclareçam, tá? Para vocês não terem dificuldade em fazer as atividades e, digamos, tentar fazer sozinho ou tentar fazer de qualquer jeito, ok? O professor está aqui para ajudar vocês. Eu peço para que vocês me ajudem a espalhar o nosso recurso que a gente vai utilizar, né? O Google Sala de Aula. Eu já lancei lá no blog da escola um videozinho mostrando como vocês fazem para entrar no Google Sala de Aula, como faz para fazer parte, né? É um recurso mais rápido que eu tenho para responder para vocês, né? Ninguém vai deixar de ser atendido, mas eu fico pensando também se na necessidade de prorrogar, por exemplo, esse período de isolamento, ele for prorrogado por mais tempo, e a gente tiver ali um canal, né, mais rápido de informação, é mais fácil a gente estar organizado e fazer as atividades que virão, né? Então eu peço para vocês me ajudarem com um colega, né? Eu vi que no Google Sala de Aula o fulano ou ciclano não está no meu, não está aqui no Google Sala de Aula. Opa, eu vou chamar, porque eu não tenho contato dos colegas, mas eu, na certeza que vocês têm, né? E transmitam essas informações aos colegas da sala de vocês, ok? Para que façam parte do Google Sala de Aula, possam futuramente receber mais atividades se tiver, né? E lá é uma maneira mais clara e mais, digamos assim, fica ali o melhor registro de atendimento a vocês em relação às atividades, ok? Então qualquer coisa, pessoal, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, me procure que eu vou estar ali para auxiliar vocês de qualquer forma, ok? Um bom período de estudo, não deixe de fazer as atividades, nem deixe de produzir, tá? Porque no retorno do isolamento vocês vão me devolver tudo isso daí feitinho e resolvido, ok? Valeu, pessoal. Qualquer dúvida é só chamar, ok?